Bem-vindos ao debate. Bom, quando um cientista faz uma descoberta, a quem essa informação realmente pertence? Ao pesquisador, à instituição que financiou ou a todos nós? Essa pergunta, que parece bem filosófica, está no centro de uma revolução silenciosa na ciência, o movimento pelo acesso aberto. Hoje a gente vai analisar uma das suas mais concretas, que é a criação de repositórios de dados científicos em universidades, usando como base uma proposta para a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Certo. E a nossa divergência aqui, eu acho, se resume a uma questão de motor. O que realmente impulsiona essa mudança? É uma necessidade pragmática, nascida dos desafios técnicos da ciência moderna, tipo o volume de dados, a busca por eficiência, reprodutibilidade, essas coisas. Exato! É justamente isso que eu vou defender. Para mim, os repositórios são uma resposta inevitável e técnica a problemas muito concretos que os cientistas enfrentam hoje, no laboratório mesmo. Olha, eu já enxergo por um outro ângulo. Eu vou argumentar que essas ferramentas tecnológicas são, na verdade, a expressão mais recente de um ideal muito antigo e profundamente social, a crença de que o conhecimento é um bem público e a necessidade que a gente tem de preservar nossa memória coletiva. Olha, na minha visão, o que está impulsionando tudo isso são as necessidades práticas do cientista no dia a dia. A ciência, ela mudou, né? Por séculos, tivemos a ciência empírica, de observação, depois a teórica, papel e caneta, mais recentemente a computacional, com simulações. Agora, a gente entrou no que o pessoal chama de quarto paradigma, a e-science, que é a ciência orientada por dados. E isso gerou o que a gente só pode chamar de um dilúvio de dados. Eu não falo só de projetos gigantes, tipo acelerador de partículas ou genoma humano, mas da soma de milhares de laboratórios menores que juntos produzem um volume colossal de informação. O problema é que, segundo o material que a gente analisou, cerca de 80% desses dados nunca vêm à luz do dia. Ficam lá, trancados em computadores pessoais, em HDs externos. Imagina o desperdício. Pensa só, um grupo de pesquisa gasta milhões num ensaio clínico para um remédio novo, só para descobrir que a molécula não funciona. Se esse resultado negativo fica guardado na gaveta, outro grupo do outro lado do mundo pode gastar os mesmos milhões para cometer exatamente o mesmo erro. É por isso que as agências de fomento, que pagam por essa pesquisa, começaram a exigir planos de gestão de dados. E para atender a essa exigência, surgiram ferramentas e princípios. Softwares como GSpace ou Dataverse, e principalmente os princípios FAIR. FAIR é basicamente uma receita de bolo para organizar os dados. Eles têm que ser localizáveis, ou seja, ter um endereço fixo, tipo um CEP na internet. Acessíveis, para a gente saber como abrir a porta. Interoperáveis, falando uma língua que outros computadores entendem. E reutilizáveis, vindo com um manual de instruções bem claro. Isso não é filosofia, sabe? É engenharia da informação. Eu não discordo dos fatos que você apresenta, de forma alguma. Mas eu discordo da sua conclusão sobre o que eles significam. Você descreve a tempestade, mas o que me interessa é o clima que causou essa tempestade. Para mim, ver um repositório só como uma solução de TI é uma tragédia. É como olhar para a biblioteca de Alexandria e ver só um depósito de papiros, ignorando a alma, a memória, a ambição humana que estava ali. O impulso fundamental é filosófico. O material que a gente está usando como base cita Hannah Arendt e a leitura que ela faz de uma parábola de Kafka, de que vivemos tensionados entre um passado que nos empurra e um futuro que nos atrai. Os repositórios são a nossa tentativa moderna de mediar essa tensão, de construir uma ponte. Não é à toa que o texto liga a criação do repositório à memória institucional e à preservação das memórias coletivas. A meta não é só otimizar o trabalho do cientista hoje, mas garantir que o pesquisador de 2124 possa acessar, entender e construir sobre o nosso trabalho. É um imperativo cultural. E a prova de que a motivação principal não é eficiência técnica, está na própria falha da execução.
O estudo aponta um dado que é alarmante. A grande maioria dos repositórios, especialmente no Brasil, não possui uma política de preservação digital formalizada. As pessoas estão construindo os celeiros, mas estão esquecendo de definir como vão proteger os grãos a longo prazo. Isso mostra que a gente adotou a ferramenta, mas ainda não internalizou o princípio, a responsabilidade de custódia que ela exige. Mas essa pressão das agências de fomento que eu mencionei é o fator decisivo imediato. Uma universidade como a UFAL não decide criar um plano de dados abertos depois de um seminário de filosofia. Ela o faz porque o CNPq, a FAPESP ou um financiador internacional passou a exigir isso como condição para liberar verba. É uma cadeia de comando pragmática. Mas espera aí. Quando você fala em mandato das agências, você não acha que isso já é a manifestação de um valor social maior e não só uma regra burocrática? É uma regra que impacta o orçamento. É pragmatismo puro. A universidade precisa se manter competitiva, garantir o financiamento dos seus pesquisadores. O plano de dados abertos é uma resposta direta a um critério de avaliação, a uma nova métrica de conformidade. Mas por que a agência criou essa regra? De onde veio essa pressão sobre ela? Veio da sociedade? Essas agências são financiadas com dinheiro público. A exigência de transparência e acesso reflete o princípio de que a pesquisa financiada pelo contribuinte tem que retornar para ele. É o contrato social em ação, né? O próprio plano da UFAL, que é citado no material, menciona como objetivo o empoderamento dos cidadãos. Isso não é jargão de TI, isso é linguagem de política pública de um ideal democrático. O mandato da agência é só a formalização burocrática desse ideal filosófico. Entendo o seu ponto, mas ele não muda a realidade logística. O volume e a complexidade dos dados que a gente gera hoje criaram um problema de engenharia que simplesmente não existia 50 anos atrás. Sem uma infraestrutura centralizada, como um repositório, os dados se perdem, os formatos ficam obsoletos, os metadados desaparecem, a ciência se torna irreprodutível, o que é, assim, o pecado capital no método científico. Como que eu posso validar a sua descoberta se eu não tenho acesso aos dados brutos que a geraram? Esse dilúvio de dados exige uma solução de infraestrutura, da mesma forma que uma cidade em crescimento exige mais estradas e saneamento. É uma questão de escala. Você usou uma ótima analogia agora. De certa forma, a ciência se torna irreprodutível, e isso é um problema. O artigo que a gente está discutindo destaca um ponto crucial: a importância de disponibilizar também os resultados negativos, os experimentos que falharam. A decisão de preservar um dado que deu errado não é uma decisão logística para economizar espaço em disco. Pelo contrário, é uma decisão epistemológica. É um ato de humildade intelectual e de compromisso com a verdade do processo científico, não só com o sucesso do produto final. É sobre construir um registro histórico honesto para que outros não percorram caminhos já comprovadamente sem saída. Isso é curadoria, sabe? É a construção de uma memória coletiva, não só gerenciamento de arquivos. Mas essa curadoria e essa preservação que você defende dependem inteiramente de soluções técnicas. A discussão sobre a preservação digital é eminentemente técnica. Como que a gente garante que um arquivo de dados gerado hoje vai ser legível daqui a 50 anos? A gente precisa de estratégias como o sistema LockCS, que é basicamente a ideia de não colocar todos os ovos na mesma cesta, criando múltiplas cópias seguras dos dados. Precisamos de redes como a Cariniana aqui no Brasil, que funcionam como um consórcio para garantir essa preservação. A escolha de formatos de arquivo, como PDF ou TXT, em vez de formatos proprietários que podem sumir, é uma decisão puramente pragmática para evitar a obsolescência. Isso é planejamento de infraestrutura para mitigar riscos. Concordo que as ferramentas são técnicas, mas o problema que elas tentam resolver é a nossa responsabilidade com o futuro, que é um conceito filosófico. E a falha que eu já apontei antes reforça o meu argumento. A maioria dos repositórios não ter uma política de preservação formalizada é a prova de que a gente está obcecado com o como e negligenciando o porquê. Uma política formal é mais do que um documento técnico, é uma promessa. É a instituição dizendo publicamente: nós nos comprometemos a ser os guardiões dessa memória para gerações futuras.
Sem essa promessa, o repositório é só um HD glorificado, vulnerável ao próximo corte de orçamento, ao invés de ser um arquivo de verdade. O texto afirma que a política reforça a garantia de perpetuação e acesso. Essa garantia é um pacto com o futuro, que é então implementado por meios técnicos e não o contrário. A tecnologia é o servo, não o mestre. Então, para resumir a minha posição, as pressões do dia a dia da ciência moderna são a força motriz, o volume de dados, a necessidade de validação e, acima de tudo, os mandatos das agências de fomento. São forças imediatas e inegáveis que compelem as instituições a agir agora. A preservação do conhecimento é um ideal valioso, sem dúvida, mas são os desafios práticos da pesquisa contemporânea que tornam os repositórios uma necessidade urgente e inadiável. A filosofia pode até fornecer o porquê num sentido amplo, mas a tecnologia e a burocracia fornecem o porquê agora. E eu concluo que esses desafios técnicos são o cenário, não o enredo principal. O movimento pela ciência aberta está enraizado numa crença profunda de que o conhecimento é um patrimônio da humanidade. Os repositórios são só a ferramenta mais recente numa longa saga de tentativas de preservar a memória coletiva contra a erosão do tempo. Enxergá-los apenas como uma solução de gestão de dados é esvaziar seu significado cultural e correr o risco de construir arquivos sem alma, estruturas tecnicamente competentes, mas sem um compromisso duradouro com o futuro que deveriam servir. A discussão de hoje mostra que, talvez, o pragmatismo técnico e a visão filosófica não sejam opostos, mas duas faces da mesma moeda. A necessidade prática força a ação, enquanto o ideal filosófico dá a essa ação um propósito que a transcende. Exatamente. E o sucesso a longo prazo de iniciativas como essa vai depender justamente de equilibrar essas duas forças. Responder às demandas urgentes da ciência de hoje sem nunca perder de vista a responsabilidade atemporal de preservar o conhecimento para as gerações de amanhã. O material que a gente analisou certamente oferece muitos outros ângulos para a gente continuar essa conversa.